Bom dia, Elberson. Olá, Fernanda, bom dia. Me fala uma coisa, assim, hoje, né, antigamente, né, antes da rede social, a gente ia numa loja, e antes da internet também, né, a gente Sim, sim, olhava o produto, já havia, né, a orientação do próprio Código de Defesa do Consumidor de que se está na vitrine tem que ter preço, não é mesmo, Elberson? com certeza. E a gente até ali negociava um desconto à vista, né, até hoje tem aquela história de pagou em dinheiro, tem desconto, não é mesmo? É verdade. Só que chegou a internet, depois veio a rede social e essa coisa se alastrou. A gente tem oportunidades de negócio para tudo quanto é lado. Verdade. E o que acontece hoje? Há uma limitação das plataformas que estão, né? Os Instagrams da vida, os TikTok da vida, de deixar as coisas mais claras para o consumidor? Claro, as relações de consumo, primeiramente, bom dia a Fernanda, a todos os ouvintes, né? As relações de consumo, ela também ela foi informatizada conforme a tecnologia que foi implantada em nossa sociedade, né? Então, ela também se renovou. Mas a lei, o código, né, a legislação, ela continua valendo da mesma forma, inclusive para as práticas, para as relações de consumo nas redes sociais. Hum? E aí na rede social, como é que funciona? Na rede social funciona o mesmo que vale para as relações de consumo de forma presencial, de forma pessoal, em loja física, é o que também rege a questão das compras aí no ambiente virtual, né? O consumidor, né, independente se seja virtual, se seja pessoal, ele tem direito à informação clara, precisa e ostensiva sobre produtos e serviços, incluindo o preço, né? É o que diz o artigo 6º, né? E o artigo 31 do CDC. Então, com essa popularização do comércio eletrônico, né? Os fornecedores aí começaram a usar Instagram, Facebook, WhatsApp, né, e até outras plataformas, né, para vender os seus produtos e serviços. E a seguridade, né, do CDC em relação a essa relação de consumo, ela continua valendo, né, no intuito de orientar e no intuito também de fiscalizar essa comercialização no ambiente digital. Entendido. Vamos tentar dar um exemplo aqui, ó. Abrir uma página no Instagram, tá? E aí a pessoa está vendendo, vamos lá, está vendendo um produto lá, uma roupa. Sim, Ela é obrigada a colocar nessa página dela o valor da roupa que ela está vendendo e ela jamais pode me mandar para o direct, é isso? perfeito. É obrigatório que o valor esteja visível no posto, no catálogo ou site, né? Evitando, né, que o cliente tenha que entrar em contato em direct apenas para saber o preço, né? Isso aí faz parte exatamente do artigo 6º, 31, da informação clara, precisa. Se você vai comercializar um produto, o dever de casa é o mínimo que precisa ter ali é a precificação, né? É obrigatório. A ausência de preço ou exigência de contrato privado para informar o consumidor pode caracterizar aí a infração às normas, né, ao CDC. E o que acontece hoje quando você vai para o direct? Depende muito do perfil daí do comprador, ou seja, pode ter um preço diferente para mim, outro para a Patrícia. Exatamente. A legislação, o CDC, ele trata essa questão da precificação exatamente para não ter, né, esse disparate de um consumidor para o outro, né? Vamos dizer assim, eu posto lá que eu estou de terno, estou em um carro bonito, para você o preço é um. Eu posto lá que eu sou uma pessoa mais simples, o preço é outro. Então, a legislação, o Código de Defesa do Consumidor, ele entra exatamente para que seja garantida a igualdade do preço ali para todo consumidor que acessar ali aquela oferta. Entendido. E a questão aí de preços diferenciados para vista, prazo, dinheiro, como é que tem funcionado isso, hein? Olha, isso aí nós temos também fiscalizado essa prática. Como eu disse no início, Fernanda, da minha fala,
nós precisamos ter informação clara e precisa. E isso não inclui apenas o preço, né, a grosso modo dizendo. Além do preço, o fornecedor ele tem que informar as formas de pagamento, se tu vai ter eventuais acréscimos de frete, taxa, por exemplo, precisa ter prazo de entrega e política de troca e devolução. Apesar que para as compras online existe uma legislação específica com aquele prazo de arrependimento de 7 dias, né? Mas eu digo em caso de devolver, em caso de troca, qual é o procedimento que precisa ser realizado, isso precisa estar já no anúncio principal da oferta juntamente com o preço. Então, isso é legal da gente lembrar. Quem compra na internet tem o direito de arrependimento de 7 dias, é isso? Exatamente. Você, independente se o produto está com defeito ou está em perfeito estado, se você recebeu esse produto, ele não atendeu às suas expectativas, né? Você tem 7 dias para poder fazer a devolução desse produto e solicitar a restituição dos valores pagos. Entendido. E aí a gente, nisso já está incluído a devolução, o processo de devolução? Exatamente. O processo de evolução, se acontece muita reclamação aqui do fornecedor, né? Talvez até por falta de informação, cobrar um frete do consumidor que recebeu esse produto, né, de uma compra virtual e querer incluir um frete de devolução. A prática é abusiva, né? O fornecedor tem que assumir todo o custo dessa transação de compra de forma online. Uhum. Mas eu tenho uma dúvida. Eu posso trocar pelo arrependimento da compra ou porque ele tem problemas ou não chegou do tamanho adequado ou da cor que eu imaginei? Você pode fazer a troca pelos dois motivos. Se o produto chegou até você, você se arrependeu, né, de ter realizado essa compra de forma virtual, você tem direito, dentro do prazo de 7 dias, a fazer a devolução desse produto e ter a restituição dos valores. Uhum. E Que é uma coisa e que não da outra acontece na forma, né, loja física, né? a coisa que não acontece na loja física, porque como eu disse, né, os tempos, né, vamos falando assim a grosso modo, os tempos são outros e nós, né, com essa popularização do comércio eletrônico hoje, o consumidor, dentro da experiência que nós temos aqui de Procon, ele tem mais seguridade, mais segurança em fazer uma transação online, mesmo diante de golpes, né, mesmo diante dessas quadrilhas que já é uma outra seara, mesmo assim, a compra online ela te dá mais garantia do que uma compra presencial, Pois é, que coisa, né? pela fragilidade, né, da relação, né? Então, assim, você vai fazer uma compra online, aí, logicamente, o site tem uma especificação do produto, material, tamanho, peso, mas mesmo assim, o produto chega até você, poxa, o que eu vi na foto não era a expectativa que eu tinha, então me arrependi de ter comprado esse produto, né? A compra online, a legislação, ela te dá esse conforto de você fazer a devolução daquilo que você se arrependeu ou não gostou, entende? Uhum. E as lojas, de fato, elas seguem o que prevê o Código de Defesa ou elas criam dificuldades? Olha, a gente sempre orienta que ao consumidor pesquisar a reputação da loja virtual, pesquisar o fornecedor, ir lá no Reclame Aqui para ver se tem alguma reclamação contra esse fornecedor. Os índices, né, de não cumprimento de acordo, de não cumprimento das tratativas, né, à luz do Código de Defesa do Consumidor são poucos. Geralmente, quando há uma reclamação, quando nós vamos pesquisar, né, o site ou o Instagram, ele não é idôneo, né, são fraudadores, e aí certamente os consumidores têm problema, mas na maioria dos casos, né, a gente obtém sucesso dentro da relação de consumo convencional com o fornecedor que está, né, ativo no mercado. Nós não costumamos registrar problemas nesse sentido, não. Entendido. A grande maioria é honesta, não é isso? Exatamente. O A grande problema são maioria aqueles que até copiam páginas, né? até Imitando. copiam paz, imitam, né? Esses aí, aí em parceria com a Delegacia do Consumidor, né? A gente consegue aí fazer uma denúncia para a gente poder pegar, né? Que aí não são fornecedores, né? São meliantes. E tem toda uma estratégia de sedução o anúncio, não é? Quer dizer, ele te induz mesmo ao erro, não é mesmo?
Com certeza. E o consumidor tem que estar atento, né? Você se deparou com um produto, o preço bem abaixo de mercado, daquilo que é praticado no mercado convencional, ou até mesmo no mercado, né, digital, desconfie, porque, né, aquela história, né? Quando a esmola é demais, até o santo desconfia, né? Esse ditado. Então, o consumidor ele tem que ficar atento. Não existem mar de flores na relação de consumo. Existe, logicamente que existem as promoções, existem as pontas de estoque, né? Exige aí que aquele produto já está virando de um ano para o outro, como veículo, por exemplo, né? Aí muda-se a precificação por causa de ano. O consumidor tem que estar atento a tudo isso para que ele possa fazer uma compra segura no ambiente digital. Entendido. E quando a gente faz essa compra segura também, tem que ter muita atenção à forma de pagamento? Exatamente. Inclusive, é um ponto que eu citei aqui, né, que além do preço, essas formas de pagamento precisam estar explicitadas, positivadas ali no anúncio, né? Formas de pagamento, se é em cartão, se é em Pix, né, se é em transferência bancária, precisa estar ali juntamente com o anúncio e verificar também se vamos ter eventuais acréscimos, né, de frete, de taxas, né, prazo de entrega, para que o consumidor aí esteja munido de toda a informação possível para realizar essa compra. Entendido. E aí, ó, paguei, não levei, o produto não chegou, qual o caminho? Pagou, não levou, o produto não chegou, você primeiro vai fazer o contato com o fornecedor, anotando o número de protocolo, né, sobre a sua demanda de pagamento. Não houve retorno do consumidor para resolução, né, do conflito aí junto ao fornecedor, procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, né, Procon, se entender que é um golpe, né, e não conseguiu o contato, além do Procon, procurar a delegacia do consumidor também para poder registrar um boletim de ocorrência para que seja restituído aí do seu prejuízo. Uhum. A primeira tentativa é direto com o lojista, ou não? Direto com o lojista, né? Qualquer crise que esteja, o primeiro contato é o contato chamado contato amigável, né? Vou entrar em contato com o lojista, com o fornecedor, com o prestador de serviço, para entender, né, o que houve, né, para que aquele acordo não fosse cumprido na relação de consumo. Ele já, pelo fato de ele ter combinado algo e não ter cumprido, ele já infringiu, né, o CDC já infringiu aí a relação de consumo, mas mesmo assim o PROCON em si, por ser um órgão, né, na esfera administrativa, né, na esfera conciliatória, orienta, né, a tentar o contato, não conseguiu o contato ou não atendeu às expectativas à luz, né, do Código de Defesa do Consumidor, buscar o PROCON para que a gente possa fazer as devidas diligências aí para que esse consumidor ele tenha os seus direitos garantidos aí na relação de consumo dele. Entendido. Elberson, qual é a principal reclamação de hoje de vocês aí no Procon? Sobre compras digitais, veículo, né? Nós temos bastante problemas com veículos exatamente na questão da precificação, né? Como assim? Porque você vai comprar um veículo, lá a concessionária, né? Ela pega e anuncia o veículo no preço dele de tabela FIP. Aí, quando o consumidor chega, né, para poder realizar aquela compra, existem as taxas, né? Existem, se for fazer um financiamento, existe aí um acréscimo, né, sobre o financiamento. À vista, o preço, aquele preço era à vista, só que quando ele chega lá, ele quer financiar, é outro preço, e o que está anunciando é o preço de à vista, mas não está informando que é à vista. A gente recebe muita reclamação nesse sentido. As outras reclamações são pacotes de internet e telefonia, né, que geralmente nós adquirimos esses produtos de forma pelo telefone, pela internet, geralmente não é entregue aquilo que é contratado ou contrato por um preço e quando chega a fatura, o preço já subiu, né, já não foi informado. Então esses são nossos campeões aqui de reclamação no Procon de Cariacica. Entendido. Bom, os PROCONs municipais, né, estão mais próximos do cidadão e tem também a opção do PROCON estadual. E vocês interagem também com os consumidores através de outras plataformas?
Claro, nós atendemos aqui pelo telefone, né, também, é o 3354-5504, e atendemos através do site procon.cariacica, procon, arroba, ponto, cariac, procon.cariacica, arroba, perdão, Não tem problema não, eu tenho aqui. Ah, .es.gov.br. procon.cariacica.es.gov.br, perdão, Isso. isso, exatamente. Deu um branco aqui no site. Não, eu também me enrolo aqui de vez em quando. Isso aí, Elberson, te exatamente. agradeço muito pela dica, viu? Tá certo. Fernanda, deixando claro para os fornecedores que estejam nos ouvindo, né, a omissão de informação ou a recusa de divulgar preço pode gerar notificação e autuação pelo PROCON, multas administrativas, conforme o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, além do danos à reputação, porque quanto mais é reclamado aqui no PROCON, existe um ranking que é publicado em site, em diário oficial, todo dia 15 de março, que é o Dia do Consumidor, e os mais reclamados vão para esse ranking aí, tornando a informação pública aí para os consumidores, tá? É isso aí. Eu te agradeço mais uma vez. Bom trabalho para você. Obrigado, obrigado. Bom trabalho para vocês também. Tchau,